Existia um povo que, segundo os relatos dos gregos, desses povos cários, etc., ali, dos pelasgos, chamado de Maropes, que ficavam num continente além das ilhas de Hércules. O nome deles era Maropes. E eles eram governados pela filha de Atlas, que era um rei da Líbia, no norte da África. Essa filha, essa rainha, se chamava Marope. E essa rainha Marope, descrita, era contemporânea de Hércules e outros heróis gregos. E olha só que interessante, a palavra Marope, em Quechua, significa nativo. Marope é genitivo de Maru e significa nativo. Autóctone. Esse é o sentido da palavra Marope em Quechua. E olha só, segundo Eliano, um desses historiadores poetas antigos, existe um verdadeiro e único continente de imensa extensão e habitado pelos merópios. Plutarco, também do mundo antigo. O continente que reinavam Merope, seja a rainha Merope, foi visitado por Hércules numa expedição que fez para o oeste. Plutarco. Então o Eliano diz que existia um continente chamado Merópolis, ou seja, o país dos nativos. É isso que significaria Merópios. País dos nativos. Talvez isso vá na linha do que você está dizendo. País das nossas origens. Merópios. Hein, Carol? Será que não significa isso? Tô pensando Olha que nisso agora, tá? interessante. É um verdadeiro e o único continente. É o continente original. Nossa, cara, É muito lindo interessante demais, isso. né? Muito Você não interessante. acha interessante que essa humanidade, a sede seja na América e na outra também seja na América? Exatamente. Não é curioso? É o berço de tudo, né? É o berço Nossa, de aí me tudo. lembra muito o que Dáquila vem pregando aí nos últimos anos, né? Do reino para os mundos. Com certeza. E o livro do Schoenhagen embasa muito do que está sendo dito. E o do Freud Thoron também, e o meu também, né? É sempre, eu acho que serve para aumentar e melhorar a narrativa das coisas que vocês estão encontrando em campo. Pode passar o slide. Esse eu amo. Essa aqui é o exclusivo. Eu nunca falei isso numa live. Opa, deixa Já eu me ouviu falar da acomodar. estátua dos Açores? Já viu falar da estátua dos Açores? Eu até me arrepio, cara. Na ilha de Corvo, no arquipélago de Açores, que foi descoberto esse arquipélago no meio do Oceano Atlântico pelos portugueses, eles dizem que foi no século XIV, mas a gente sabe que isso é tudo mentira. No arquipélago dos Açores, que fica no Oceano Atlântico, já meio distante da Europa, navegadores no século XVI, em 1503 é o primeiro relato, disseram que nessa ilha do Corvo aqui, Carol, tinha uma estátua de um homem. Essa estátua aqui é uma ilustração que eu fiz em inteligência artificial. Tá. Uma estátua de um homem montado num cavalo, apontando para o Brasil. Caramba. Coloca aí que vocês vão ver até na Wikipédia. Estátua dos Açores. É impressionante, não é, Carol? Mas a estátua original não Que, existe mais? o que fizeram com a estátua? Vários navegadores, não foi só um, não. Vários relataram a estátua. Ficava na ilha aqui do Corvo. Vamos falar de estátua? Pode passar. 1502, não é 1503.
Que falar do manuscrito 512, Carol? Já vamos falar de evidências agora, palpáveis mesmo, de tudo que eles estão Vamos. falando. O manuscrito 512 foi um manuscrito escrito em 1753 de uma turma de exploradores que encontraram em algum lugar entre Goiás, Bahia, um sertão que era muito extenso naquela época. Eles encontraram uma cidade em ruínas. Eles viram essas inscrições aqui, que se parecem muito com inscrições, um misto de greco-fenício. E eles relataram que lá tinha uma praça, a praça da cidade, tinha um pedestal preto, com uma estátua de um homem apontando para o norte, e um grande edifício perto dele era decorado com relevos. Foi isso que trouxe o coronel Percy Fawcett ao Brasil. Ele era apaixonado por essa história. Primeiramente, porque esse documento foi encontrado no século XIX e diversos tentaram encontrar a cidade e nunca conseguiram. Para quem tem paixão por esse assunto, a revista Enigmas traz matérias em diversas edições, mas a mais brilhante é do Cláudio Suenaga na edição número 13, que conta a história do coronel Percy Fawcett. É o melhor e maior relato que eu vi sobre o Percy Fawcett e sobre o manuscrito 512 já escrito no Brasil. Lembrando que o Cláudio é mestre em história pela Unesp. E ele fez, assim, um trabalho impressionante histórico sobre a vida e a vinda do Percy Fawcett ao Brasil. Então, quem pudesse na revista Enigmas, vai estar em lojaenigmas.com.br. Só um minutinho, André. O manuscrito... Anota para mim, por favor. Edição 13 da revista Enigmas. Eu perdi minha caneta aqui, devo ter deixado cair. Desculpa, André, vamos em frente. Vamos em frente. Olha só que interessante. O manuscrito foi escrito em 1753, né? Mas ele só foi reencontrado no século XIX. Ficou mais de 100 anos perdido. E aí? Bora passar para frente. Tem a polêmica das inscrições da Pedra da Gávea, inclusive um pessoal ligado ao Dáquila, fuzileiros, que o Carcará veio falar do meu canal, que são gente da tropa mesmo, os caras são ferrados. Eles conseguiram tirar encontrar mais inscrições na Pedra da Gávea. Inclusive eu tava com os arquivos, mostrei numa live ano passado, quem quiser ver lá no canal a minha live com o Carcará. Eu acho que o Elton também tava nessa live. Ou não me lembro. Mas tava, eu acho que eu, o Elton e o Carcará nessa live. Então, vejam lá que eles encontraram mais inscrições. Só que olha que interessante, a natureza produz inscrições fenícias, viu, Carol? Porque eles dizem que isso... Seu sarcasmo me comove. Eles dizem que isso daí são formações naturais, pareidolia. Mas o que estava escrito lá? Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito, Dejet Baal. É o que está escrito na Pedra da Gávea, que é notoriamente uma escultura de uma cabeça, né? Mas os caras falam que é natural, que isso aí não é uma escultura de uma cabeça. Ah, tudo bem. Vocês todos já estão carecas de saber dessa inscrição. Vamos lá. Vamos às mais polêmicas. Essa aqui eu encontrei nas minhas pesquisas, no Costão do Santinho. Provavelmente o marinheiro fenício estacionou ali em Florianópolis, no Costão do Santinho, e quando ele chegou àquelas terras maravilhosas, que Florianópolis é lindo, é perfeito, imagina, né, Florianópolis desabitado, quanto não era lindo, eles escreveram na pedra a deusa deles, a deusa dos marinheiros, que é a deusa Tani, como vocês podem ver. Isso era normal, os marinheiros cartagineses, porque a deusa Tani nada mais era que a deusa Astarte dos fenícios orientais, mas em Cartago era chamada de deusa Tani. Então foram marinheiros cartagineses que estiveram em Florianópolis, provavelmente porque os fenícios estavam ocupados no Nordeste e no interior do Brasil. Então eles falaram para os cartagineses virem mais para o sul. Eu encontrei isso numa pedra aqui, como vocês podem perceber,
é notório, né? Tem muita gente que olha isso pela primeira vez e acha que é a cruz ansata dos egípcios, e parece muito. Eu mesmo achava. Mas não, é a deusa Tani, com toda certeza, porque tem uma lua, né, na cabeça. Tá vendo? Eu não acabei não desenhando na época, mas tem uma lua na cabeça. Pode passar. Aqui estão as inscrições etruscas em Minas Gerais. Claramente inscrições etruscas, comprovadamente. Eu não vou esperar que nenhuma academia aceite que eles vão falar que é foda. Vão falar, é tanta besteira que. Mas eu peço que vocês vejam os vídeos no meu canal, onde eu faço as comparações. Tem vídeo aqui também no canal TVCH, onde eu mostro o alfabeto etrusco. Não precisa. Você mesmo pode pegar o alfabeto etrusco da internet, olhar essa imagem e comprovar o que eu estou falando. Então, inscrições etruscas em Caramópolis de Minas. Por que Minas Gerais, Carol? O que tinha em Minas Gerais? Além de Minas? ouro? Além de ouro? É, Minas, né? Vamos lá. Imagina o que tinha, né? Bom, esse aqui virou uma palhaçada nacional, mas na cidade de Gaspar, Santa Catarina, dentro de um sambaqui, foi encontrada uma pedra polida com inscrições fenícias da cidade de Ugarite. Traduzidas por Cyrus Gordon e, sem vir ao Brasil, supostos pesquisadores ligados ao Instituto Rockefeller disseram que isso aqui era uma falsificação. Quer dizer, tem gente falsificando pedras, inscrições ugaríticas e escondendo a falsificação dentro de sambaquis, Carol. Não tem raciocínio no negócio, né? É tão tosco, tão tosco, tão tosco. E é mais tosco ainda o Museu do Sambaqui ainda guardar, né, uma falsificação. Vocês não têm vergonha na cara mesmo, né? É inacreditável, é falta de vergonha na cara isso. E foi um padre que fez isso aqui, né? Toda essa história, que montou toda essa farsa. O Padre Hor? Padre Hor. Padre Hor. O cara que simplesmente causou uma revolução em Florianópolis, porque no Costão do Santinho, além dessas inscrições que eu mostrei, tinha um santinho que deveria ser uma estátua fenícia. Cartaginesa. Provavelmente, Carol. Sabe que o padre, os pescadores de Florianópolis, na época, que viviam só da pesca, diziam que aquele santinho trazia sorte. E o padre Hor, sabe o que ele fez? Ele sequestrou e sumiu com o santinho. É inacreditável, né? E é tido como um grande arqueólogo brasileiro. É uma falta completa de vergonha na cara. A arqueologia no Brasil, não tenho vergonha de falar, é tosca. E muitos são mau caráter mesmo. Pode passar. É. Agora sim, claramente tem inscrições da Anatólia. Lembra da Cária? Troia, etc., que foi na Anatólia. Tem inscrições claramente anatolianas na Pedra do Ingá, por exemplo. Eu peguei esse hierógrafo no Anatolian Hieroglyph A360. Ó. É um hieróglifo anatoliano, dos Pelasgos. E isso aqui, a Pedra do Ingá, gente, é um tratado de escrita internacional. Tem diversos tipos de escrita aqui. Mas todas se explicam. E não é extraterrestre, tá, gente? Pode passar. Vamos lá. Talvez a maior prova de todos os tempos da presença do fenício no Brasil seja a Pedra da Paraíba. No fim do século XIX, pessoas lá no interior da Paraíba encontraram essa inscrição aqui numa pedra.
e transcreveram para um papel, um lápis. Você faz assim, coloca uma folha e um lápis, esfrega assim, ó. Sai certinho. Eu fiz isso lá na Pedra de Carmópolis de Minas para que as inscrições de lá estivessem preservadas de todas as formas. Fotografia, aqui, papel aqui na minha casa, de todas as formas. É totalmente possível fazer isso aqui no registro de uma pedra. Bom, eles encontraram isso aqui e é tão importante, né, uma falsificação tão importante que ficou perdido por 100 anos. Até que o Cyrus Gordon, um grande linguista americano, encontrou esses escritos. Quando ele olhou isso, ele falou: nossa senhora, isso foi encontrado no Brasil? Você vê que era um pesquisador honesto, né, Carol? Ele não era ligado ao governo oculto. Tem um grande apreço por esse pesquisador. Estudem, realmente foi um grande linguista. Ele pegou e traduziu daí a Pedra da Paraíba. Somos filhos de Canaã, de Sidom, cidade do rei. Comércio nos trouxe a essa distante praia, uma terra de montanhas. Sacrificamos um jovem aos deuses e deusas, exaltados no ano 19 de Irã, nosso poderoso rei. Embarcamos em Ilion-Geber, no Mar Vermelho, e viajamos com 10 navios, batendo com a descrição bíblica, Carol, dos navios que saíam de Ilion-Geber, no Mar Vermelho. Permanecemos no mar juntos por 2 anos, em volta da terra pertencente a An, África. Mas fomos separados por uma tempestade e nos afastamos de nossos companheiros. E assim aportamos aqui 12 homens e 3 mulheres, numa nova praia que eu, o almirante, controlo. Mas auspiciosamente possam os exaltados deuses e deusas intercederem em nosso favor. Isso tá numa pedra na Paraíba? Sim, foi encontrado na Paraíba. Na Paraíba. E olha Não só. é, não é no Ingá, né? É em outro local. Não, não é negar. Na Paraíba tem mais de 1.000 inscrições, Carol. Porque a Paraíba é o ponto mais a leste do Brasil. Uhum. Os povos chegavam por lá. Assim, outro estado que vai ter muita gente é Rio Grande do Norte, Paraná, Pará, Amapá, Pará, Maranhão, Ceará, Piauí. Tudo isso que é rota de chegada vai ter muitas inscrições, muitas evidências da presença desses povos aqui no Brasil. Mas, continuando, sobre os fenícios. Nós temos o relato de um professor da Universidade Federal de Pernambuco, que nos contou que no Brasil tinha um professor francês nos anos 70 que colecionava artefatos fenícios e desses povos do Oriente Próximo, desses contatos transoceânicos, que estavam no litoral brasileiro, apareciam na praia e etc. Encontrava na praia, para você ter uma ideia. E ele colocava isso dentro de um museu. Disse para mim que tinha até artefatos que pareciam com artefatos maias aqui no Nordeste brasileiro. Contudo, esse senhor francês, que tem um nome até... tem um museu dentro de um colégio famoso em Recife com o nome dele. Ele faleceu nos anos 80 e tinha um museu em Tapsuma, que é próximo à ilha de Itamaracá. Eu estive em Tapsuma, na ilha de Itamaracá e tal. Ele tinha um museu lá, em direção à ilha de Itamaracá. E quando ele faleceu, apareceram uns caminhões. Levaram os artefatos embora e sumiram. Talvez alguns desses artefatos estejam nesse colégio em Recife. Eu não tive tempo de ir lá ainda, mas um dia iremos lá. E tem a facilidade, né? Que é a família da Maria de Recife. Então a gente tem essa ótimo. facilidade de trânsito lá nessa escola, que é bem famosa na cidade. Então, pode passar o slide. É isso, pessoal. Tudo isso que eu falei está embasado nessa obra incrível que eu estou publicando, né? Antiga História do Brasil, de 1100 a 1500 depois de Cristo. Um abraço aí para o Otávio Reis, grande Otávio Reis, hein? Fenícios no Brasil, do rei Salomão no Rio das Amazonas, Sumérios na América. Adquiro essa obra valiosíssima, em homenagem até ao Ludwig Schoenhagen, que morreu sem posses, no interior do Maranhão. É uma tristeza muito grande, né? A gente imaginar que um pesquisador
desse calibre não tenha tido qualquer apoio, né? Nem o reconhecimento na época. Ele teve reconhecimento do Piauí, porque o livro dele, a primeira edição foi pela imprensa oficial do governo de Teresina, Olha só. da prefeitura de Teresina. Então, mas infelizmente parece que ele morreu numa extrema pobreza no interior do Maranhão, mas é um cara que eu vou sempre ter o maior respeito, vou sempre lembrar. Existe uma difamação a ele no Wikipedia dizendo que ele era antissemita, etc. Não é verdade. Isso é um absurdo. Ele já começa a fazer isso com as pessoas. Não acreditem no que está escrito lá, porque não tem qualquer embasamento aquilo que está escrito na Wikipedia sobre o Ludwig Schoenhagen. Não acreditem nisso, beleza? Além do cara ter morrido na miséria, eles querem difamar o morto. Desonrar o cara. Desonrar. É inacreditável. Vocês não têm vergonha mesmo. Não tem caráter, vergonha. Eu não sei. Eu não tenho diálogo mais com esse pessoal, sério. Não dá. Eu não tenho estômago. Vamos lá, Carol. Mas apesar disso tudo, né? Mas apesar disso tudo, né, André? A obra dele seguiu viva de alguma forma, né? O conhecimento da gente é eterno, cara. Isso é muito legal. Nós estamos revivendo a obra dele de uma forma bonita, do jeito que merece. Olha que capa, né, Carol? Uma forma bonita, exatamente. Bem diagramada, bem feita, colocando mais coisas dentro. E nós vamos reviver obras de mais pessoas injustiçadas. Vocês não vão conseguir parar, gente. Muito legal. Ó, tem gente já falando que comprou e em BDM digital a sua obra. É totalmente possível fazer isso. É só entrar aqui no QR Code, comprar em BDM, que é incrível o BDM, né?